Então, pessoal, preparados? Vamos para a nossa primeira aula. E o tema é porcentagem e razão e proporção. Vamos lá. Bom, então começando aqui, toda porcentagem eu gosto de começar pela tabela FDP. Não pense em bobagem. FDP é fração decimal e porcentagem. Por que eu estou falando isso? Porque sempre em porcentagem os três representam a mesma coisa. Eles são a mesma coisa com símbolos diferentes. Por exemplo, 1% ele é a mesma coisa que em fração 1 sobre 100. Eles são a mesma coisa de jeito diferente. Então, em decimal vai ser o resultado dessa divisão. Por exemplo, 1 dividido por 100. Como que é feita essa divisão? Esse aqui é maior. Então, fica um zero, a gente coloca uma vírgula. E pode pôr um zerinho aqui. Esse valor ainda é menor, então a gente coloca mais um zero aqui e mais um zero aqui. Agora dá para dividir. 100 dividido por 100, que fica 1. Então, 1 vezes 100 vai dar 100 e fecha zero. Então, 1% ele é a mesma coisa que 1 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,01. Outro exemplo que a gente pode utilizar aqui é o 5%. 5%, que ele é a mesma coisa que 5 dividido por 100. Seguindo a lógica, se aqui é 0,01, aqui vai ser 0,05. Agora vamos para o 10%. Seguindo a mesma lógica, 10 dividido por 100, em decimal vai ficar 0,10 ou 0,1, porque 0 para a direita não vai fazer diferença. Então, mais um exemplo é o 50%. 50%, que ele é a mesma coisa que 50 dividido por 100. Em decimal, ele vai ser 0,5 ou 0,50, que é a mesma coisa. Mas e quando passa do 100? Vamos fazer primeiro com 100, então. 100%. O que acontece aqui no 100%? Ele vai ser 100 dividido por 100. Todo número dividido por ele mesmo resulta em 1. Então, a gente pode dizer que o decimal aqui seria 1 ou 1,00. E quando passa disso, por exemplo, 110%, ele vai ser a mesma coisa que 110 dividido por 100, ou em decimal, 1,10. Então, como que eu gosto de pensar porcentagem? Essa questão do decimal. Por exemplo, assim, a diferença do 1% e do 10%. Eu sempre gosto de utilizar, todos começam depois do zero, porque são valores menores que 100. Essa primeira casa aqui é a casa da dezena. E a segunda casa da unidade. Então, 1% ele tem 0 dezenas e 1 unidade. 10%, o que acontece? Na primeira casa, que é a casa da dezena, ele tem 1 dezena e 0 unidades. Outro exemplo, então, é o 25%. Como ele é um valor menor que 100, a gente vai começar aqui com o zero. Então, 25, o que ele tem? Ele tem 2 dezenas e 5 unidades. Então,
2 dezenas e 5 unidades. Bom, então a gente vai começar agora a parte de conversão. A gente já viu um pouquinho antes, mas agora é só para refinar o conhecimento. Se a gente tiver aqui, por exemplo, 25%, o que acontece agora? Quando a gente muda de porcentagem para decimal, o que a gente vai fazer? A gente vai correr a vírgula 2 casas para a esquerda. Então ele vai ficar aqui, a gente tem o número 25, subentende-se que a gente tem 25,00, porque esses zeros depois da vírgula não fazem diferença. Vamos pensar como se fosse em dinheiro. Se a gente tiver R$25,00, a gente não precisa dizer 25 e 0, a gente diz apenas 25. E para converter agora para decimal, eu vou correr a vírgula aqui 2 casas para cá. Então vai ficar 0,25. Ela andou 2 casas. Como a gente precisa deixar sempre um número na frente, vai ficar 0,25. E agora o contrário, como que é feito? Praticamente a mesma coisa. Se eu tivesse aqui 0,25, nesse caso eu vou andar com a vírgula 2 casas para a direita. Então a vírgula está aqui, ela vai 2. Então vai ficar 25, como se fosse vírgula 0, que não precisa aparecer. Pagando aqui então, vai ficar 25 e depois eu coloco o símbolo de porcentagem. Um outro exemplo então, e se a gente tivesse, por exemplo, 123%? 123%. Vai acontecer a mesma coisa, a gente vai andar vírgula 2 casas. Então vai ficar 1,23. Isso em decimal. Voltando agora para a porcentagem, se eu tivesse 1,23. Voltando para a porcentagem, mesma coisa. Eu vou andar vírgula 2 casas para lá. Então vai ficar 123 e depois eu coloco o símbolo de porcento. Outro exemplo ainda, e quando a porcentagem tem vírgula. Por exemplo, 25,3%. Como que fica? Eu vou andar a vírgula 2 casas para a esquerda, ficando 0,253. E voltando agora, é o mesmo processo. De 0,253, para transformar em porcentagem, eu vou andar vírgula 2 casas. Então vai ficar igual 25,3%. Andou a vírgula 2 casas. Bom, mas e agora se eu quisesse saber a porcentagem de um número? Por exemplo, se eu quisesse saber quanto que é 20% de 80. Como que eu resolvo? Eu posso utilizar simplesmente a multiplicação de 20 por 80. 2 vezes 8 vai dar 16 e mais 2 zeros. Tá, mas 20% de 80 não é 1.600. O que eu faço? Mesma coisa, eu vou andar com a vírgula 2 casas para cá. 16,00 ou apenas 16. Mas se eu quisesse saber, por exemplo, quanto que é 25% de 10. Como que eu faria? Faça a multiplicação, 25 vezes 10. 25 vezes 10 vai dar 25 vezes 1 dá 25, mais o 0, 250. Agora o que eu faço? Eu ando a vírgula 2 casas. Então vai dar 2,50 ou apenas 2,5. Outro exemplo ainda. E se eu quisesse saber quanto é 2,5% de 200? Como que eu faço quando é para multiplicar número com vírgula? Eu tiro a vírgula e multiplico normal. Então vai dar 25
vezes 200. 25 vezes 2 vai dar 50, com mais 2 zeros. Só tem um pequeno detalhe. Antes, a gente andava 2 casas com a vírgula para cá. Agora a gente vai fazer isso de novo, vai andar 2 casas, só que a gente vai andar mais uma, porque aqui também tinha vírgula. Então a gente vai andar, nesse caso, 3 casas. Então aqui vai ser 1, 2, 3. Então vai ficar 5. 2,5% de 200 igual a 5. Bom, então agora a gente vai ver sobre acréscimo e desconto. Também serve para lucro e prejuízo. Ele é a mesma coisa, só altera o contexto, mas o jeito de calcular é o mesmo. Então, se a gente tem aqui R$80 e o valor sofre um acréscimo de 20%, como que é calculado? Primeiro a gente vai entender o que é 20% de 80. Então, a gente vai calcular 80 vezes 20. 2 vezes 8 vai dar 16, 00. Como a gente já tinha visto antes, a vírgula vai andar 2 casas. Então, 20% de 80 vai ser igual a R$16. Então, agora o que vai acontecer? No acréscimo, eu vou aumentar esse valor do 80. Então, no acréscimo, eu pego o valor original mais aquele valor da porcentagem, de R$16. Então, 80 mais 16 vai ficar R$96. E no desconto? Ele é a mesma coisa, só que em vez de mais, vai ser menos. Então, nesse caso aqui, vai ficar R$80 menos R$16. 80 menos 16 vai ficar igual a R$64. Então, voltando aí naquele exemplo de acréscimo e desconto, vamos pensar numa coisinha. Se o valor era R$80 e a gente aumentou 20%, o que acontece? Esses R$80 aqui, ele era um total de 100%. Como a gente já viu antes, 100% é igual a 1. Então, quando a gente acrescenta 20%, esse valor ele altera. Como é que ele vai ficar? Ele vai ficar esse valor aqui mais 20%. 20% a gente já viu que é igual a 0,20. Então, esse valor aqui vai ficar 1 mais 0,20. Então, ele passou a custar agora 1,20 em decimal. Então, pensando nisso, se o valor passou a custar R$150 e ele teve um acréscimo de 50%, mas a gente não sabe o valor inicial dele, como é que a gente vai calcular isso? Então, eu sei que se ele teve um acréscimo de 50%, ele era um valor que era 100%, mais 50%. Então, isso aqui vai dar igual a 150%. Em decimal, como é que ele vai ficar? A gente vai correr a vírgula 2 casinhas para cá. Então, vai ficar 1,50. Então, agora o que eu vou fazer? Eu não sei o valor inicial. Eu vou chamar ele de x. Então, eu vou dizer que 1,50x é igual aos R$150, que é o valor resultante. Como que eu saio disso agora? Esse valor aqui está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então, x vai ficar igual a 150 dividido por 1,50. O que eu faço agora? Eu não gosto de calcular com vírgula. Eu tiro a vírgula. Então, 150 dividido por 150, x igual a 1. Só que, o que acontece? Eu tirei 2 casas a vírgula. Eu preciso colocar ela agora de novo. Então, eu vou colocar 2 casas para a direita.
Como não tem nenhum valor, eu vou preencher com 0. Então, o valor inicial era R$100. Então, R$100 mais 50% fecha os R$150. E agora a gente vai começar a segunda parte da aula, que é razão e proporção. Eu vou só fazer uma introdução, porque depois, lá na frente, eu acho que na aula 5, a gente vai entrar em regra de 3 simples e composta, que a gente vai pegar mais essa parte de proporção. Então hoje a gente vai trabalhar mais a parte de razão. O que é razão? Razão nada mais é que divisão. Só isso? Sim, só isso. Um exemplo claro, então. Se eu for comprar um arroz que custa R$18 e nesse saco de arroz vem 3 quilos, qual é o valor por quilo? Como que a gente vai fazer esse cálculo? Simplesmente dividir o valor pela quantidade. Então, nesse caso, vai ser os R$18 dividido pelos 3 quilos. Então, qual vai ser o valor por quilo? 18 dividido por 3, R$6 por quilo. Então, ainda sobre razão e proporção, outro exemplo aqui. Se eu tenho uma cidade que tem 120 mil habitantes. Nem me lembro qual é o exemplo. Se eu tenho numa cidade 120 mil habitantes e a cidade tem 40 quilômetros quadrados, qual é a densidade de habitantes por quilômetro quadrado? Então, vou fazer o cálculo aqui. Vou dividir 120 mil dividido por 40 quilômetros. O que eu posso fazer aqui? Eu posso primeiro cortar esse 0. 12 dividido por 4 vai ser 3. Então, matei esses dois aqui. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Então, vai ser 3.000 habitantes por quilômetros quadrados. Bom, então a gente tem um exemplo aqui agora de porcentagem e razão e proporção, os dois juntos agora. Qual é esse exemplo? Digamos que uma loja tenha vendido 150 camisetas e obteve um lucro de R$12.000. A pessoa quer expandir esse lucro em 20%. Qual o valor que essas camisetas precisam aumentar para obter esse lucro? Então, o primeiro passo, a gente vai calcular os 20% de 12.000, que é 12.000 vezes 20. Então, 2 vezes 20 vai dar, melhor, 2 vezes 12 vai dar 24. 1, 2, 3, mais 4, 0. Bom, então a multiplicação dos dois daria 240 mil. Como a gente está trabalhando em porcentagem, a gente vai correr a vírgula, 2 casinhas e colocar aqui. Então vai ficar R$2.400 a mais. Cortei que eu não me lembro do valor. Então, o lucro a mais aqui vai ser 2.400. Mas a gente quer saber esse valor por camiseta. Então, o que a gente vai fazer? 2.400 dividido por 150. Então, fazendo esse cálculo, a gente vai chegar em R$16 a mais por camiseta. Então, pessoal, agora é a hora daquela pausa estratégica para fazer as questões. Baixe o PDF e faça as questões. E logo na sequência, eu já vou lançando o vídeo com as correções. Detalhe, as correções vai ter ali o tempo de cada questão, para você não ficar perdendo muito tempo. Então, ficou com dificuldade na questão tal, vá direto nela e assiste a explicação daquela questão específica.
O Enem está chegando e a atenção já é total. Porcentagem tá pegando, piorou no decimal. Olha a dica valiosa, que porcentagem cabulosa. Começamos convertendo porcentagem para decimal. A vírgula eu vou movendo e o número é minimal. Olha a dica valiosa, de porcentagem cabulosa. E agora é convertendo para forma percentual. A vírgula eu vou movendo e o número é maioral. E agora resolvendo por centim, e agora é resolvendo por centim, e agora é resolvendo por centim, e agora é resolvendo por centim, O Enem está chegando e a atenção já é total. Porcentagem tá pegando, piorou no decimal. Olha a dica valiosa, de porcentagem cabulosa. Se a prova vem dizendo, calcular o percentual, você já está sabendo, esquece o decimal. Olha a dica valiosa, de porcentagem cabulosa. Descontando ou acrescendo, vai calculando o parcial. Resultado eu vou mexendo e somo o inicial. E agora é resolvendo por centim, e agora resolvendo por centim, e agora resolvendo por centim, e agora resolvendo por centim. Então, pessoal, vamos começar a resolução da questão número 1. Subentendo que vocês já leram essa questão. Então, vou só fazer um resuminho. O dono de 2 cachorrinhos, um Shih Tzu e um Poodle, quer levar eles para tomar banho e quer saber quais são as melhores opções dentre aquelas lá que tem na tabelinha. Aqui eu trouxe as informações daquela tabela. Então, aqui na primeira pet shop, o seguinte: cães da raça Shih Tzu, R$ 29,00 o banho, e Poodle, R$ 18,00. Só que na promoção da semana, o banho do Poodle sai por 15. Então, 29 mais 15, o valor total, R$ 44,00. Na segunda pet shop, o Shih Tzu, 23 e Poodle, 20. Só que tem 10% de desconto nos banhos para a raça Shih Tzu. Então, R$ 20,00, 10% é 2. Só para relembrar aquela parte de porcentagem. 100% ele anda 2 casinhas. 10% a gente pode andar uma casinha. Então 10% de 20 é 2. Então 20 menos 2 vai dar R$ 18,00. Então 23 mais 18 fica R$ 41,00. Na terceira pet shop, o valor do Shih Tzu é 25 e do Poodle 20. E fala que traga o cachorrinho e ganhe R$ 5,00 de desconto no valor total. Então, o que eu fiz aqui? Peguei 25 mais 20, que dá 45. Menos 5, R$ 40,00. Na terceira pet shop, o valor do Shih Tzu, R$ 22,00 e do Poodle, R$ 28,00. E trazendo os 2 cachorrinhos, 10% de desconto no valor total. Então, 22 mais 28 dá 50. 10% de 50 é 5. Então, 50 menos 5 fica 45. E a última, o Shih Tzu no valor de R$ 30,00 e Poodle no valor de R$ 24,00. E 20% de desconto no banho para cães da raça Shih Tzu. Como a gente tinha visto 10% ele anda uma casinha, então seria 3. Só que 20% ele é o dobro. Então seria 2 vezes 3. Que é R$ 6,00. Então, o valor era R$ 30,00 menos 6, vai ficar 24. Então, 24 mais 24, o valor fica 48. Então, dentre todas as opções, o mais barato vai ser a letra C, R$ 40,00. Então, questão número 2, pessoal. Vamos lá.
Um instituto de pesquisa constatou que nos últimos 10 anos o crescimento populacional de uma cidade foi de 135,25%. E está perguntando isso em decimal. Isso a gente fez bastante hoje, né? Então vamos lá. 135,25%. 25%. Vai ser igual. Lembra das casinhas? Esse aí vai correr 2 para a esquerda. Então vai ficar 1,3525 em decimal. Que é a alternativa letra D. Bom, então a gente vai para a questão número 3. O que ele fala? Fala que a incorporadora quer comprar apartamentos, mas para obter um maior lucro. Então, o que a gente tem que pensar aqui um pouquinho? Tem apartamento de 2 quartos que custa 220 mil. Apartamento de 3 quartos sem varanda que custa 300 mil. E apartamento de 3 quartos com varanda que é 300 mil mais 15%. Vamos pensar um pouquinho então. 300 mil, 10% de 300 mil seria um númerozinho para cá. Então, 10% seria 30 mil. Se 10% é 30 mil, 5% seria 15, que é a metade. Então, 15% seria a soma de 10%, 30 mil, mais 15 mil, que é 45 mil. Então, o valor dele seria 345 mil. Tá, essa é a parte dos valores. Mas vamos pensar o seguinte, ele quer obter um maior lucro. E essa aqui é a porcentagem de lucro depois de um ano. Então, o que a gente já pode constatar nesse momento? Que o maior lucro, com certeza, vai ter a parte de 2 quartos, que é 5%. As outras duas são 4%. Então, agora a gente vai analisar todas as alternativas que tenha 2 quartos para poder chegar numa resposta. Então, a primeira alternativa diz 4 apartamentos de 2 quartos. Então, aqui seria 4 apartamentos de 2 quartos. 4 apartamentos, o valor de 2 quartos é 220 mil. Então, fazendo essa multiplicação, a gente chega em 880 mil. Ele tem um lucro de 5%. Vamos pensar um pouquinho de novo. 10% seria 88 mil. 5% é a metade. Metade de 88, 8 dividido por 2 dá 4, 8 dividido por 2 dá 4 de novo. Então, o lucro desses apartamentos é 44 mil. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pular a alternativa B e a alternativa C, porque elas não têm 2 quartos. Então, a gente vai direto para a alternativa D, que ela fala o seguinte, 3 de 2 quartos e 1 de 3 quartos. Então, aqui, 3 de 2 quartos é a mesma coisa que 3 vezes 220 mil. 3 vezes 220 dá 660 mil. Para a gente calcular o lucro, 5%. Voltando para aquele raciocínio. 660 mil, 10% seria 66. 5% é a metade. Metade de 66, 33. 1 de 3 quartos sem varanda, que é no valor de 300 mil. A gente quer saber 4%. 3 vezes 4, 12. Depois só fazer aquela questão das casinhas, dos zeros e da vírgula. E depois, para calcular o lucro, 33 mais 12, que fecha 45 mil de lucro. Então, na alternativa E, fala 1 de 2 quartos, 1 de 3 quartos, sem varanda, e 1 de 3 quartos com varanda. Vamos fazer os cálculos, então. 1 de 2 quartos, 220 mil. 220 mil vezes 5%, se fosse 10%, daria 22 mil, que é uma casinha para o lado. 5% seria a metade de 22. Metade de 22,
11. Então, 11.000. Ou também poderia fazer a multiplicação por 5 e depois contar os zeros. 1 de 3/4 sem varanda, que fica no valor de 300.000. 4%, 4 vezes 3, 12.000, contando as casinhas. E 1 de 3/4 com varanda, que é 345.000, vezes 4%. Fazendo o cálculo aqui, então, 345.000 vezes 4, daria 13.800. Depois, a gente vai somar todos os valores. 11.000 mais 12.000 mais 13.800 dá 36.800. Bom, então agora a gente vai analisar as alternativas. A letra A obteve um lucro de 44.000. A alternativa D, 45.000. E a alternativa E, 36.800. Então, a mais vantajosa é a alternativa D, 45.000. Bom, então a gente vai para a questão número 4. Aqui eu vou dar uma barbada para vocês, se liguem nisso. Ali ele fala que 3 amigos foram no evento e gastaram R$16,50 em suco. O total da conta deu R$82,50. E teve uma taxa de serviço de 10%. Então, poderia fazer de forma algébrica? Pode, mas eu acho difícil. Vai dar uns números com vírgula, vai dar complicado. Quando acontece isso comigo, o que eu faço? Eu vou testando as alternativas e vou começando na que me facilita. Por exemplo, a que me facilita nesse caso, no primeiro exemplo, seria o 20. Então, 3 amigos comeram pratos com R$20 mais um suco. Então, 3 vezes 20 dá 60. Mais R$16,50, R$76,50. Teve um acréscimo de 10% para eu chegar nos 82. Aqui eu já vi que já ia ficar muito próximo do 80, mas eu fiz o cálculo. 10% de 76,50 é 7,65. Então, somando ali 5 mais 0 dá 5, 6 mais 5 dá 11, sobe 1, 7 mais 7 dá 4 e sobe 1, fica 8. Então, 84 com 16 já não deu. Então, eu anulo essa questão e qualquer valor que seja maior. Ou seja, ali eu já descontei 2. O próximo valor que me facilita seria o 19,50. Então, eu peguei aqui e calculei 3 vezes 19,50. Poderia fazer com qualquer um. Eu peguei esse valor porque eu acho mais fácil de calcular. Então, 3 vezes de 19,50, o que eu pensei aqui? Se fosse 20, dava 60. Aqui é 50 centavos a menos, 3 vezes 50 centavos daria 1,50. Então, daria 1,50 a menos de R$60. Então, daria 58,50. Mais os sucos, que é 16,50. Fechou num total de R$75. Mais o 10% do garçom, 10% de 75 é 7,50, como já vimos na questão das vírgulas. 75 mais 7,50 dá 82,50. Mas caso não fosse essa alternativa, essa é a alternativa correta, a letra B. Se não fosse, se fosse um valor maior, com certeza seria C, e se fosse um valor menor, com certeza seria A. Por isso que eu peguei esses valores. Então, fechou a questão. Então, pessoal, questão número 5. Essa questão seria uma questão muito fácil se a gente tivesse calculadora. Mas como no dia a gente não vai ter calculadora, vamos ter que fazer no braço mesmo. O que ele está perguntando essa questão? Ele está perguntando a maior razão entre os milímetros e os dias. Nada mais é que uma divisão. A gente vai ter que dividir a quantidade de milímetros pela quantidade de dias. Então, eu fui fazendo ali passo a passo. 350 dividido por 29, peguei primeiro 35 dividido por 29, que deu 1, 29, todo aquele processo. E eu obtive como resposta 12,06. Na segunda opção, 382 dividido por 30, também fiz todo o passo a passo e obtive 12,07, que, por enquanto, é a maior razão entre os dois valores.
Na opção 3, 390 dividido por 31, eu fui calculando e cheguei até o 12,5. Quando chegou nesse momento, eu parei, porque o 7 é maior que o 5, eu já parei. Nessa aqui, 389 dividido por 33, eu fui calculando até chegar, eu reparei que o valor inteiro era 11. Eu também já parei, porque é menor que o 12,7. E por final, 338 dividido por 29, que eu fui dividindo até chegar no valor 11. Quando chegou aqui, eu parei também porque ele é um valor menor. Ou seja, essa aqui é a maior vazão, que é a resposta correta, a letra B. Bom, pessoal, essa questão número 6, ela é bem parecida com a questão de antes. Ele está pedindo também a maior razão, só que agora entre o preço da gasolina pelo etanol. Então eu fui fazendo aqui também passo a passo. Ó, o valor da gasolina dividido pelo etanol. No primeiro, eu achei 1,3. Eu peguei e sempre calculei um número depois da vírgula. Então eu cheguei aqui em 1,3. No segundo, que é o Goiás, 293 dividido por 195. Eu obtive 1,5. No Mato Grosso, 317 dividido por 217, eu achei 1,4. No Rio de Janeiro, 314 dividido por 235, achei 1,3. Em São Paulo, 270 dividido por 190, eu achei 1,4. Então, a maior razão vai ser em Goiás, que é a alternativa letra B. Então, pessoal, questão número 7. O que ele diz? Ele diz que a gente vai no supermercado e tem duas promoções. A primeira opção, do pague 8 e leve 9. A segunda, do leve 8 e pague 7 unidades. Então, como que a gente vai fazer para ver qual é mais vantajoso? A gente vai vir aqui, a opção 1, o que a gente está levando de brinde? Qual é o bônus? Ele é 1 em relação ao total, aos 9 itens que a gente vai levar. Então, a gente vai calcular aqui 1 dividido por 9. O 1 é menor que o 9, então a gente põe um 0 aqui e uma vírgula e pode pôr um zerinho aqui do lado. Então agora, 10 dividido por 9 dá 1, que dá 9. Sobra 1. Já vi que voltou a como estava antes. Então eu coloco 1 aqui de novo e assim vai indo. Ele vai dar uma dízima periódica, sempre o número 1. A opção número 2, 1 dividido por 8. Mesma coisa, o 1 é menor que o 8, então eu coloco 0, uma vírgula, e coloco um zerinho ali. Agora eu consigo dividir. 10 dividido por 8 dá 1 também. Que aqui a multiplicação dá 8, sobra 2. Eu posso ir colocando 0. Então vamos lá, vou colocar um zerinho aqui. Agora 20 dividido por 8 dá 2. Que dá 16, sobra 4. Posso colocar novamente um 0. O 0 aqui. Agora, 40 dividido por 8 dá 5. Que dá 40, que encerra a conta. Então, agora a gente tem que analisar qual é mais vantajoso. O 0,11 ou o 0,12,5. Então, já descobrimos que a opção 2 é mais vantajosa. Só que as alternativas estão em porcentagem, então a gente tem que converter esse 0,125 para porcentagem. 0,125, ele é a mesma coisa. Lembra das casinhas da vírgula? A gente vai andar duas casas, então vai ficar 12,5%. Então, nas alternativas, a que apresenta essa resposta, opção 2, com 12,5%, é a alternativa letra D. Então, pessoal, questão número 8. Aqui ele fala da idade do cachorro. No ladinho de lá fala o seguinte, ó, um cão de 1 ano corresponde a um humano de 15 anos. Essa informação não serve para nada. Ali, o segundo tópico é que começa a fazer sentido. Ó. Um cão de 2 anos corresponde a um humano de 24 anos. Ó, e depois de 2 anos de idade,
cada ano vivido de um cão equivale a 4 anos vivido pelo humano. E daí a pergunta é, um cão de 6 anos, quantos anos humano ele teria? Então a gente sabe aqui, ó, que 2 anos equivalem a 24 anos humanos. E ele quer saber com 6. Então, o que acontece? A diferença aqui de 2 até 6, então 6 anos menos os 2 anos, então falta a gente calcular 4 anos. Tá, 4 anos caninos. Ele fala aqui que cada ano canino corresponde a 4 anos humanos. Então a gente vai ter que fazer isso aqui vezes 4, que vai ser 16 anos humanos. Então a gente viu que se em 2 anos eles tinham 24, mas naqueles 4 anos, totalizando 4 mais 6 dá 0, sobe 1, 4. 40 anos, que é a alternativa D. Então vamos para a questão número 9. Ela é uma questão mais feia que difícil. Difícil é organizar as informações, que o resto é tranquilo. Ele fala ali que uma região R é subdividida em várias partes. O que a gente precisa saber ali? Que a área é igual a 3/4, área igual a 3/4 da região R. E o número de habitantes é igual a 1/2 de R. Depois ele passa as proporções. Ele diz que a área dividida pelo número de habitantes. Então a gente vai fazer esse cálculo. O DR vai ser igual, a parte dos habitantes é a parte de baixo, que é 1/2, dividido pela área, que é 3/4. Agora ferrou tudo, né? Divisão de fração. Não. Primeiro, vezes o inverso da segunda. Então aqui, DR vai ser igual a 1/2 vezes 4/3. Agora, o que a gente faz? Multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. Vai ficar 4, 2 vezes 3, 6. Mas não tem nenhuma dessas alternativas ali. O que a gente faz? Dá para perceber que os dois números são pares. Então a gente vai dividir em cima e embaixo por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Nas alternativas ali, aqui tem 2/3, letra E. Resposta correta. Então tá, pessoal, questão número 10. O que ela fala? Fala que João e Felipe participaram de uma maratona de questões de matemática, com 200 questões. E ali do lado, ele passa os índices de 0 até 50, insatisfatório, de 50 até 60, regular, de 60 até 75, bom, de 75 até 90, muito bom, e excelente de 90 até 100. Mais uma observação. Do 0 até o 50, pode ver que ali, embaixo do maior, tem um sinalzinho de igual. Então, aquele valor está pertencendo àquele grupo. Então, do 0 até o 50, insatisfatório. Embaixo, do 50 até o 60, então o 50 entra no regular, até o 60. O bom, ele entra o 60 e vai até o 75. O muito bom, ele entra o 75 e vai até o 90. E o excelente, ele entra o 90 e vai até o 100. Pensando nisso, então, a primeira parte diz que João acertou 75% das questões. Então, 75% ele vai entrar ali em muito bom, porque o 75% pertence àquele grupo, que tem o sinalzinho de igual embaixo. Então, João foi muito bom. Agora o Felipe já é uma partezinha mais chata, que a gente vai ter que calcular porcentagem de porcentagem. Então, fala que o Felipe acertou 30% a menos que o João. Então, ó, Felipe acertou 30% a menos. Então, vamos pensar que ele acertou 70% do que João acertou, porque ele teve 30% a menos. Então, a gente vai fazer o cálculo dos 75% do João
vezes os 70, que é a porcentagem que ele tem em relação àquelas questões. Que a gente vai chegar em 52,50. Que naquela tabelinha lá vai entrar em regular. Então, a alternativa correta que tem os dois, João como muito bom e Felipe como regular, é a alternativa B. Questão número 11. Ali ele fala que numa loja tem a comparação de preço por embalagem dividido por conteúdo da embalagem. Então, o que a gente vai fazer? Simplesmente dividir o preço da embalagem pela quantidade de conteúdo. Então, aqui na primeira, a gente vai pegar o 18 e dividir por 3 quilos. Então, o valor vai ser R$ 6,00 por quilo. O segundo são R$ 10,00 a embalagem e vem 2,5 kg. Então, vai dar R$ 4,00 por quilo. A terceira, o valor é R$ 8,00 e o conteúdo é 0,5 quilos, ou seja, meio quilo. O que eu fiz aqui? Eu dividi sem a vírgula. Eu dividi por 5 normal. Deu 1,6. Depois, no resultado, eu preciso colocar a vírgula. Quando é divisão, a gente move uma casinha para a direita. Então, o resultado deu 16. O quarto, R$ 7,00 por 1 quilo. 7 dividido por 1, o próprio 7. E no quinto, R$ 34,00 por 2 quilos. Então, dá R$ 17,00 por quilo. A pergunta qual é? Qual é o menor valor de quilo por embalagem? Então, a segunda opção, que é a letra B, é a mais vantajosa. Questão número 12, então. Pessoal, tem aquele texto ali enorme. Mas as informações que são necessárias. Foi investido 45 milhões no primeiro semestre. Foram colocados 30 mil aparelhos por região, em 5 regiões. Anota essas informações aí. E teve um lucro de 30 milhões. Então, o que a gente vai analisar primeiro? Os 45 milhões também foram investidos em cada uma das 5 regiões. Então, a gente vai fazer 45 milhões vezes 5, que vai ficar 225 milhões. Esses 225 milhões, mais o lucro, 30 milhões dá 255 milhões. Tá. E a quantidade de aparelhos? São 30 mil aparelhos por região em 5 regiões, que vai dar 150 mil aparelhos. Tá. No segundo semestre, ele quer investir a mesma quantidade, os mesmos 45 mil, a mesma quantidade de aparelho, 30 mil por região, nas 5 regiões, e obter um lucro 10% maior. Então, vamos fazer o cálculo seguinte. O lucro do primeiro foi 30 milhões. Ele quer 10% a mais. 10% de 30, a gente já viu, né? Corre a vírgula 1 para o lado, vai dar 3 milhões. 3 milhões mais 30, 33 milhões. Tá. Agora, a gente vai ver quanto que foi os 45 vezes 5. Vamos pegar esse valor aqui, essa mesma informação. Então, vai dar aqui os 225, né, que é os 45 milhões em cada região, mais o 33 milhões de lucro que ele quer nesse mês, nesse semestre. Então, somando tudo, vai dar 258 milhões. Muitos zeros, pessoal. Então, abrindo aqui o número, 258 milhões, 6 zeros. Dividido pela quantidade de aparelhos, 150 mil. Podemos cortar alguns zerinhos aqui. A resposta vai dar 1.720, que é a alternativa letra B. Vamos para a questão número 13, então, pessoal. Ele diz aqui que um investidor quer comprar um apartamento que seja o menor preço dividido pela área. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que dividir o preço pela área. Então, eu fui fazendo aqui, ó. Reparem que eu cortei o zero dos dois lados. Então, se os dois têm final zero, eu posso cortar. Que é a mesma coisa que simplificar por 10, mas não vem ao caso. Então, aqui seria 350 dividido por 80. Fazendo o cálculo, deu 4,3.
O segundo, 450 dividido por 90. 45 dividido por 9 dá 5. O terceiro, 480 dividido por 120, que é a mesma coisa que 48 dividido por 12, que dá 4. Aqui, 58 dividido por 13 vai dar 4,4. E a última, essa não escapa, essa a gente vai ter que fazer com o número inteiro. 620 dividido por 135, que vai dar 4,5. Então, o que ele pergunta? Qual é o menor preço por metro quadrado? Então, a gente chega aqui no valor 4, que é a letra C. Então, pessoal, vamos para a penúltima questão. Vamos lá. O que fala ali? Fala que uma escola realizou pesquisa, mas o que importa ali para nós? 3 em cada 10 estudantes. E a gente vai ter que calcular isso em porcentagem. Então, eu tenho aqui, ó, 3 em cada 10 estudantes. Vamos fazer a divisão, então. 3 dividido por 10. O que acontece? O 3 é menor que o 10. Então, a gente vai colocar um 0 e uma vírgula. E eu posso colocar um zerinho ali do lado. Agora, o que acontece? 30 dividido por 10, 3. Fechou. 0,3. Resposta correta? Não. Olha o pega-ratão. Alternativa A dá 0,3. Só que ele está pedindo em porcentagem. E a gente tem aqui em decimal. Vamos se ligar nisso. Então, o 0,3, se a gente passar para porcentagem, o que tem que fazer? Passa a vírgula 2 casas. Então, eu tenho aqui 0,3, a vírgula aqui. Então, a vírgula uma casa e a vírgula mais uma. E o que eu preencho aqui agora? Eu preencho com 0. Então, eu vou tirar esse zerinho aqui, que vai ficar 30%. Então, a resposta correta, letra D, 30%. Pessoal, vamos para a última questão, então. O enunciado fala que temos 40 lâmpadas que geram 600 lumens. A pessoa quer lâmpadas de 1.600 lumens e aumentar essa porcentagem em 50%. Como que a gente vai fazer o cálculo aqui, então? Primeiro passo, multiplicar os 40 por 600. 40 vezes 600. 1, 2, 3 zeros. 4 vezes 6, 24 mil lumens, então. Cada lâmpada tem 600, 40 lâmpadas, 24 mil lumens. Ele quer aumentar em 50%. Então, 24. Qual que é a metade de 24? 24 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2, então daria 12 mil lumens. Ele quer aumentar. Então, a gente tem 24 mais 12 vai ficar 36 mil lumens. Só que ele quer utilizar lâmpadas de 1.600 lumens. Então, o que a gente vai fazer? Vai dividir 36 mil lumens dividido por 1.600. Se a gente for fazer a divisão, ali 360 dividido por 16 vai dar igual 22,5 lâmpadas. Só que não existe meia lâmpada. Então, a alternativa, até o mais próximo, não tem nenhuma nem perto, a alternativa correta é a letra E, 23 lâmpadas.